mano, como é que tu tá? Tu tá bem? Eu tô bem, e você? Como é que você tá? Eu tô bem, mano. Pronto, já começou aqui. Mano, me diz uma coisa. Como que é o processo? Tipo assim, antes de começarem a gravar, como que é a preparação pra entrar lá? Pra entrar É, no ao vivo? cara, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai produzir, sempre existe uma pauta. Então, antes do ao vivo, sempre tem todo um trabalho que vem antes. Tem desde a separação do tema, de entender o que é notícia ou não, de ver quais são os critérios de Uhum. noticiabilidade que são interessantes ou não. Então, quando a gente vai para o ao vivo, a gente já está bem pronto e já está sabendo do assunto que a gente vai tratar. E o legal também é que quando a gente vai para o ao vivo, a gente meio que já, muitas vezes, já treinou ou já passou tudo aquilo que a gente vai passar ao vivo, sabe? Isso Uhum. tanto quanto o repórter está na rua, quanto também o apresentador está lá dentro do jornal. Porque tem um É, editor de texto e tal. o que acontece se você, tipo assim, você começa a gaguejar no ao vivo? Cara, existe uma grande regra do ao vivo que é o seguinte: tudo pode acontecer, e geralmente tudo acontece. E Uhum. se acontecer, vai para frente, não importa. Gaguejar é o de menos, no fim das contas, porque isso, quando você gagueja ou acontece algo desse sentido, é algo que está ao seu alcance de entender, é algo que está ao seu alcance ali de conseguir contornar. O problema são quando situações externas acontecem durante um ao vivo. Quando Uhum. alguém tenta atrapalhar, quando alguém tenta interferir, por exemplo. É por isso que o jornal normalmente prefere não fazer ao vivo? Por conta desses problemas? Na verdade, às vezes é difícil para o jornal fazer o ao vivo por conta de toda a estrutura que você precisa para deslocar uma equipe na rua e fazer com que aquela equipe entre ao vivo de onde quer que ela esteja. Para grandes emissoras, isso é alguma coisa mais fácil porque eles têm condições de adquirir equipamentos que fazem isso. Mas para emissoras menores, isso é um problema. Não chega, a preferência é pelo ao vivo, porque você consegue atualizar mais as informações, você consegue trazer aquilo mais do que está acontecendo. E a burocracia, vamos dizer, é mais fácil do que... Porque funciona mais ou menos assim. Quando uma equipe de reportagem vai para a rua produzir algum tipo de matéria, ela tem todo o trabalho de sair da redação, ir até a rua com equipamento, iluminação, microfone e tudo mais, gravar aquele conteúdo, entrevistar as pessoas, retornar para a redação, ou mesmo gerando conteúdo de lá, editar aquele material e colocar no ar. Então, tudo isso aumenta um pouco mais o tempo. Então, se você faz o ao vivo, acontece na hora. E hoje, no mundo tão dinâmico que a gente vive, o ao vivo acaba sendo uma possibilidade de conseguir atualizar mais as informações, de conseguir trazer um conteúdo mais rápido. Só que tudo isso depende do custo e de toda a logística que precisa ter. Uhum. Ô, cara, o seu fone tá dando um pouquinho de falha. Tá falhando ou melhorou? Agora melhorou, agora melhorou. É que estava ali Mano, embaixo, acho que é o... assim, ô, mano, tem jornalista que tem vergonha de fazer as matérias em público? Jornalista de televisão, ele não pode ter vergonha. Se o jornalista ele trabalha no impresso, se ele trabalha numa assessoria e tudo mais, acontece muito. Eu tenho colegas, por exemplo, que se formaram na faculdade comigo, que nem sonham, nem querem trabalhar numa emissora de TV por conta disso. Uhum. Mas existe uma diferença. O jornalista ele pode ter vergonha, ele só não pode ter medo, porque o nosso papel é levar para as pessoas as informações que elas precisam saber. E a gente tem que perguntar e, às vezes, cutucar quem tem a resposta para dar. Então, a gente não pode se intimidar, muitas vezes, por aquilo que as outras pessoas vão fazer. Então, vergonha pode existir, mas o medo nunca pode existir. Sim. E como vocês chegam numa pessoa? Tipo, vocês chegam numa pessoa aleatória, assim, na rua e faz uma pergunta pra ela? Depende muito. É igual eu falei para você. Geralmente, as pautas, elas têm todas uma preparação. Então, até para facilitar, por exemplo, vamos lá, vamos supor uma matéria que a gente produziu recentemente. A gente vai falar sobre a questão da vacinação contra a Covid, que aumentou o público que está sendo vacinado. A gente já tem, a equipe sai da redação já com horário marcado para falar com a secretária de saúde ou com o coordenador da vigilância epidemiológica e faz aquela entrevista. Só Uhum. que também precisa vacinar o idosinho, a senhorinha que está ali sendo imunizado. Isso não foi marcado. Então, é da lábia, é da lábia. Tem que chegar com um sorriso no rosto, chegar e falar: oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo, estou aqui fazendo uma reportagem, está feliz de ter sido vacinado? E na maioria das vezes o segredo é: pergunta e taca o microfone na boca da pessoa. Aí ela responde. Sim, mano. Eu tava vendo
uma notícia, tipo assim, esses dias aí, e a menina, tipo assim, ela chegou já com um microfone na pessoa. Esse é o segredo, né? Exatamente, porque aí a pessoa, quando ela vai ver, ela já respondeu. E tem mais. Claro que muitas dessas vezes você recebe uma grosseria de volta, alguém que pede que não quer participar e tal. Mas também dessa forma a gente consegue respostas mais sinceras. Porque já aconteceu, antes eu fazia abordagem diferente. Eu chegava e falava, sou Leonardo, estou fazendo uma reportagem sobre isso, está feliz de estar recebendo a vacina? Sem gravar. Estou feliz, né? Estou muito tranquila, graças a Deus, não vi a hora de receber. Beleza. Daí eu falava, vamos gravar comigo? Daí ela, vamos. Eu falava, tá feliz de receber a vacina? Eu tô muito feliz, sim. Ela já havia respondido de forma sincera antes. Então ela não ia ter a mesma espontaneidade respondendo de novo na hora do gravar. Então por isso que às vezes você tacar o microfone na boca, claro, né? Com respeito, é bom. Você já chegou numa pessoa assim pra apresentar e ela não conseguiu falar? Ela ficou nervosa? Já várias vezes também, várias vezes. E isso, inclusive, com matéria marcada, viu? Porque a pessoa sabia que a gente ia gravar com ela, sabia que a gente ia abordar os assuntos, a gente já tinha discutido quais eram os temas que a gente ia gravar, então não foi nenhuma surpresa. Na hora ela não falou. E pra gente é muito difícil isso quando acontece. É muito difícil. Tem que tentar passar uma tranquilidade para a pessoa, para que ela consiga fazer, para que ela consiga desenvolver. Só que às vezes é difícil, sabe? Uhum. Quando, tipo assim, vocês vão apresentar com uma pessoa e tal, e ela fala um palavrão, tipo, no ao vivo e tal, o que Não acontece? pode. Não pode. Não pode acontecer. Se acontecer, pede desculpa e finge que não aconteceu mais. Passa por cima disso. Mas não pode acontecer de falar palavrão no ar. A gente, jornalista, de jeito nenhum. Já aconteceu do entrevistado falar. Você vai perguntar alguma coisa para ele no ao vivo mesmo. Aconteceu uma vez num carnaval que eu estava cobrindo, a gente estava fazendo transmissão. Eu falei, tá feliz, tá animado, né? Como é que tá aí a animação só de samba? Pô, tô animado pra caramba. Só tem um caramba, né? Tô animado pra caralho, que não sei o que tem. E daí, na hora, é bem difícil, sabe? Você tem que, oh, meu Deus, vamos, né? Tem criança assistindo, uma coisa assim. Era carnaval, era mais tranquilo. Mas tem que tomar cuidado. Quanto tempo vocês demoram para decorar o texto? Depende de pessoa a pessoa. Porque como que funciona? Existem duas circunstâncias. Se é apresentando o jornal, se é dentro do estúdio, é muito mais fácil. Por quê? O apresentador de estúdio, ele tem o teleprompter, né? Que é aquele equipamento, que é uma tela que fica em frente à câmera, que passa tudo que ele vai lendo. Então, ele não precisa decorar. O jornalista de rua, quem faz reportagem de rua, ele precisa decorar naquele momento a passagem dele. O que é a passagem? Todo mundo, quando vai ver uma reportagem, vai botar reparo. A passagem é o momento que o jornalista está em frente à câmera falando alguma coisa. Geralmente são 3 sentenças, sabe? 3 frases que se conectam ali e tudo mais, então dão 20 segundos no máximo. Então não demora tanto tempo. Se o jornalista vai fazer o link, que é que ele fica lá postado em frente à câmera, ao vivo, falando durante muito tempo, o segredo, às vezes, não é decorar, é entender o que você vai falar. Você tem que saber quais são as informações que você precisa passar, colocar elas numa ordem cronológica e lembrar de palavras-chave que vão te ajudar a lembrar dessa ordem cronológica para que fique claro. Porque qual que é o grande problema de você decorar? Se você decorar, você esquece uma palavra às vezes e daí você não consegue fazer o restante do texto. Então, decorar nunca é muito bom. O melhor é você entender o que você precisa passar de informação e seguir uma ordem cronológica, sabe? Montar uma historinha na sua cabeça para contar aquilo. Uhum. Tipo assim, mas ler o teleprompter lá não é um pouco difícil, não? Tipo, se você se distrair e tal, você se perde na hora. Cara, é uma loucura, porque assim, hoje eu estou de apresentador no jornal que eu trabalho. Uhum. O texto que eu vou ler no teleprompter sou eu quem escrevi. Então eu entendo, mas eu tenho na minha memória recente ali mais ou menos do que se trata. Não sei tudo, mas sei mais ou menos. Enquanto eu estou lendo aquele texto, tem um fone de ouvido parecido com esse aqui no meu ouvido, e às vezes fica um falatório imenso, que é lá da direção do jornal, que é onde o pessoal está cortando as câmeras e tudo mais, estão chegando as matérias e tal. Então, não só ler, eu tenho que fingir que eu não estou ouvindo o que está todo mundo falando dentro do meu ouvido e seguir o barco. Às vezes, é até engraçado, eu já me peguei várias vezes, eu não sabia exatamente o que eu estava lendo, eu só estava lendo, mas a cabeça vai longe, porque você tem que pensar em várias coisas quando o jornal está no ar, sabe? Então, é um processo que às vezes fadiga mentalmente, assim, de você pensar.
Mas no final das contas dá tudo certo, porque tem toda uma equipe grande que trabalha por trás, tem todo, não é só aquela pessoa que está postada ali na frente, tem sempre um monte de gente trabalhando, é sempre tudo muito dinâmico. Porque, por exemplo, se eu estou apresentando o jornal e chega uma notícia de última hora, eu sempre brinco com um exemplo, né? Poxa, acabaram de matar o prefeito. Cara, eu tenho que dar a informação que acabaram de matar o prefeito naquele momento. Então, eu tenho que trazer aqueles primeiros detalhes naquele momento. Aí, como que funciona? Se eu estiver falando demais, você me avisa. Não, mano, não. Continua, velho, continua. Eu tô adorando, velho, sabe? Funciona mais ou menos assim. Por exemplo, o pessoal lá no ponto fala assim para mim, dentro de uma matéria, fala assim, Léo, teve uma notícia bombástica, mataram um prefeito, vai entrar uma nota sobre isso na abertura do terceiro bloco. Eu falo, tá bom, eu não sei o que aconteceu, como que foi, como não foi. Só falam assim, leia o TP, que é o teleprompter. Daí você vai lá, você lê. Daí você sabe que mataram um prefeito, então você não vai chegar sorrindo, né? Mas daí você só lê. Mas existe um risco e um truque nisso que as pessoas têm que prestar atenção às vezes. Existem algumas palavras que tem que tomar muito cuidado se você não sabe o texto que você vai ler. Por exemplo, explosão. Explosão pode ser, houve uma explosão de alegria e todo mundo pulou de felicidade durante um momento de festa com a banda que tocou não sei onde. Ou houve uma explosão e 3 pessoas morreram. A história é totalmente diferente. E a sua entonação tem que estar de acordo com a história que você vai contar. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado como você começa o texto, quais as palavras você coloca, para que não haja o risco de você cair numa falência, por exemplo, e confundir os temas ali na hora de ler, sabe? Confundir a interpretação, vamos dizer assim. Mano, como que, tipo assim, você se prepara na hora de, tipo, ter que falar uma notícia pesada demais? Sabe, ao vivo, é complicado para você? É complicado. Esses últimos dias têm sido muito difíceis. Esses últimos dias a gente tem batido recorde de mortes, a gente tem batido recorde de pessoas internadas, a gente vê pessoas que não têm leito, tem gente que não tem remédio por conta da pandemia. Hoje bateu o recorde, né, de mortes, 303, se eu não me engano. E o grande problema da pandemia é que a pandemia está chegando cada vez mais perto da gente. Então, antes a gente via Manaus, por exemplo. Né? Eu não sei até onde o público vai chegar assistindo esse podcast, mas a gente que é aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente via falando de Manaus, que estava numa situação muito triste e tal. Hoje a gente vê a cidade que a gente mora numa situação muito triste de não ter mais lei. A gente sabe da história do vizinho que pegou Covid, ou foi internado, ou parente que morre, enfim. A gente está vendo muito mais na pele todos esses problemas. E é muito difícil, porque a gente tem que falar sobre isso, a gente precisa informar sobre isso para tentar conscientizar as pessoas. E muita gente, nesses momentos loucos de pandemia, faz o que? Esse final de semana eu vou me desligar. Esse final de semana eu não quero saber se vai ter pandemia, se não vai, eu vou ficar vendo um filme em casa, beleza. A gente não pode desligar, a gente não consegue desligar, porque o mundo não para. Então, é muito difícil. E o que você pensa? É uma notícia triste, é um período difícil, mas como eu posso ajudar a sociedade que eu convivo e que vai ser atingida pela minha informação? E isso me motiva a não esmorecer. Porque se eu esmorecer, eu não consigo trabalhar. Então eu penso assim, não, eu preciso dessa notícia triste para que as pessoas entendam essa necessidade e para que assim talvez a gente consiga passar por essa, dando o exemplo da pandemia, sabe? Sim, mano, na sua opinião, o erro da pandemia foi a gente pensar no começo, mas está na Europa, não vai vir pro Brasil. Na sua opinião, esse foi o erro? A gente não ter se preparado antes, quando já estava, tipo assim, se espalhando pro mundo inteiro? O Brasil tem uma sequência de erros, na minha opinião, assim, sabe? O Brasil tem uma sequência de erros que começam e atingem mais, principalmente pelas autoridades do país. Não falando de política, mas falando por decisões políticas, não falando da política em si, mas das decisões políticas que foram feitas. A gente vê, por exemplo, agora, muitos municípios, muitas cidades decretando uma espécie de lockdown, ou de alguns toques de recolher e tudo mais. Mas agora a gente já está no fundo do poço, praticamente, sabe? Agora a gente já está no momento super crítico, a gente está enxugando gelo nesse momento. Então, a gripezinha, mas isso não é tudo isso, sabe? Então, isso atrapalhou e muito todo o processo. E a gente vê as consequências disso continuando um ano depois, né? A gente, morador de Rio Claro, ontem fez um ano que Rio Claro teve o primeiro caso de Covid.
Hoje a gente tem 104% dos leitos ocupados, ou seja, está faltando vaga. E a gente não aprendeu com o passar dos meses. A gente não aprendeu. As pessoas ainda não sabem lidar com a pandemia. Então... Se é que aqui na cidade quase não tem muita gente na rua, pelo menos é o que eu tô vendo. Tipo assim, se tu for no shopping, mano, não vai ter ninguém. Até por conta que não tem nada aberto. O único modo de você fazer as pessoas ficarem em casa é fechando tudo que tem. E também dando multa, só pra garantir mesmo. Mas é uma questão que é muito difícil, sabe? Porque, por exemplo, algumas cidades decretaram que os supermercados não podem funcionar durante o final de semana ou durante alguns dias. E aí o que as pessoas fazem? Os supermercados vão funcionar com delivery, mas o que as pessoas fazem? E a gente entende o desespero, porque é uma doença nova que está pegando todo mundo de surpresa. Mas as pessoas correm todas ao mesmo tempo para os supermercados. A gente viu filas e filas e filas em supermercados, com pessoas se colocando em risco. Às vezes, leva a família inteira para o supermercado, sabe? Então, às vezes, falta um pouco de tino, sabe? Falta um pouco de sensibilidade nesse momento. Mas a culpa não é da população, creio eu. Sabe, falando a minha opinião agora, mudando do assunto de profissão. Falta de um comando, de uma condução, vamos dizer assim, que deveriam vir das autoridades, sabe? A gente deveria, quando a gente, não jogando a culpa só para eles, obviamente, mas quando a gente elege um representante, ele deveria ter essa sensatez de conseguir levar a população para onde ela precisa estar naquele momento. Só que hoje em dia a gente percebe muito no Brasil que a população está descrente dos governantes e não entende muito o que eles querem dizer, sabe? Não respeitam tudo isso. Essa polarização toda que existe e tal. Isso tem contribuído muito para o agravamento da pandemia, sabe? Então é um problema que vem crescendo, Sim, e o brasileiro é um povo muito trabalhador, né? Tipo, você fala, pô, vocês não podem sair de casa... mano, é desesperador, sabe? Por conta que os caras têm que trabalhar. E as contas chegam e não tem nenhum tipo de subsídio para as pessoas que estão ficando em casa, sabe? Poxa, a gente pega aquele auxílio que era disponibilizado para as pessoas, começou em R$600, agora vai para 250. Quem cuida de uma casa, quem sabe as contas de uma família, sabe que com R$200 você não paga nada hoje. Não paga nada. Não paga nada. Você não paga muitas vezes a conta de luz, no supermercado muito menos. Então, falta esse apelo público realmente. Coisas que a gente vê em países europeus, por exemplo. A gente vê países europeus cortando impostos, a gente vê países de outros lugares, né, reduzindo ali a participação do habitante ali, né, do cidadão, com os pagamentos de impostos, de outras contas e tudo mais. E aqui no Brasil não consegue isso, porque a gente já tem uma máquina pública inchada, a gente já tem um superávit, né, um déficit monetário muito grande no país. Então, o Brasil está sofrendo muito. E o que mais me preocupa é que, assim, a pandemia vai passar, as vacinas vão chegar, as pessoas vão ficar bem. Mas o problema é que isso vai trazer no futuro, porque a gente vai aumentar a desigualdade entre as pessoas, porque quem é pobre vai ficar mais pobre, quem é rico, se não ficar mais rico, vai continuar rico. Muito difícil perder muito dinheiro nesse momento. E a educação, principalmente, incomoda, porque as escolas particulares têm uma estrutura de ensino remoto, as escolas públicas não. Então, a princípio, vendo assim, a educação particular, quem tem mais dinheiro para pagar uma educação particular vai se sair melhor nesse momento do que quem tem um filho na rede pública. Então, a gente vai ter uma geração, talvez, deficitária por causa da pandemia. Aliás, a gente também vai ter um caos político gigante. Ainda, né? A gente já tá tendo. A gente tá tendo, eu não sei de quando, tipo, muito tempo atrás. Mas agora vai crescer mais ainda. Agora vai crescer. Justamente. Não, pode falar. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas pode falar. Não porque o Brasil é um país, né? A gente que é jovem, a gente às vezes não se dá conta, mas o Brasil é um país democraticamente jovem, né? A gente veio de uma ditadura tem pouco tempo, do golpe de 64, que durou aí alguns anos. Então, o Brasil se redemocratizou faz muito pouco tempo. A população não foi politizada o suficiente durante muito tempo. Nunca se discutiu política na escola, sabe? As aulas de história nunca discutiram muito disso.
Então, a gente vê que até a politização, né, e essas discussões todas, elas inflamam, mas sem a população aprender direito, às vezes, parece, sabe? Parece que se discute, discute, discute e não se chega a lugar nenhum. E isso é muito perigoso. Eu entendo, por conta que, tipo assim, nas escolas, quando se discute política também, normalmente o professor tem a visão dele da política. Ele não fala, tipo assim, de modo neutro o que é de verdade. Ele fala a visão dele. Por exemplo, eu tinha um professor que era muito bolsonarista, então ele falava muito que o PT, das merdas que o PT fazia, e falava bem do Bolsonaro. Entendeu? Então, meio que a gente não vive um estudo onde a gente fala, ó, isso aconteceu, isso. Não, o professor fala a visão dele. Isso é um erro, tipo, um erro tremendo, assim, não deveria acontecer. E, mano, me diz uma coisa, né? Essa é a da TV Claré, né? Exato. Da TV Claré. Vocês são de Rio Claro ou vocês pegam quantas cidades? A TV ela é sediada em Rio Claro, mas hoje ela entra em Rio Claro e mais 8 municípios da região, se eu não me engano. Dá uma média de 1 milhão e pouquinho de habitantes todos os dias que chega o sinal pela TV aberta e pela TV a cabo. Uhum. E você não sente uma pressão ao estar ao vivo? Tipo assim, pô, tem tipo 1 milhão de pessoas me vendo. Cara, não é isso que me impressiona. Não é isso que me impressiona. Porque o Ibope, né, ele não mede emissoras menores porque você precisa pagar para o Ibope para ele medir sua audiência, né? E isso custa caro. Mas a gente tem um reflexo muito grande na internet, por exemplo. Então, às vezes, a gente está com um jornal no ar que tem, sei lá, quantas pessoas assistindo ao mesmo tempo. Ou a gente publica uma matéria na internet que, poxa, dá milhões de visualizações. Isso não me pressiona. Me pressiona mais a saber a informação que eu vou passar, se ela está correta. Pode ter 10 pessoas assistindo, 10 mil ou 10 milhões. É eu ter essa cautela com a informação que eu vou passar, se ela está correta. E, cara, principalmente saber se a informação que eu vou passar, ela vai atingir alguém e vai atingir de maneira tranquila e fazer o bem. Essa semana mesmo eu passei por um dilema, vamos dizer, porque, para quem é de Rio Claro ou da região sabe, né, mataram um policial militar essa semana na cidade durante uma tentativa de assalto. E a gente sabia quem eram os 2 suspeitos envolvidos na morte do crime, na morte do policial. E daí eu não estava com o boletim de ocorrência nas minhas mãos, o documento oficial nas minhas mãos, mas eu já tinha a informação que havia chegado extraoficialmente de quem era com a foto da pessoa. E eu não publiquei a foto da pessoa na reportagem. Porque por mais que eu tivesse recebido aquilo de uma fonte quente, né, uma fonte que sabia do que estava falando, eu não tinha o documento nas mãos. Então eu falei assim, eu só farei isso quando eu tiver o documento nas mãos, porque isso, mostrar o rosto do suspeito, não vai mudar o trajeto da história, não vai mudar em nada. E eu falei assim, não vou publicar, não vou mostrar o rosto do suspeito, porque eu não sei se aquele suspeito talvez seja, né, realmente ali, porque eu não estou com o documento nas mãos. E eu fiquei feliz com a tomada de decisão, porque eu acho que a gente tem que ter muita cautela com tudo que a gente publica, porque às vezes assim se destrói a vida de alguém, sabe? Sim, e é uma circunstância difícil. Sim, você está extremamente certo. Afinal, tipo assim, cara, afinal um jornal tem 1 milhão de pessoas vendo, sabe? Tipo, você pode estragar a vida de alguém, tipo, facilmente. Apenas Cara, mostrando a foto. E a internet é uma terra sem lei. Apesar de terem leis que né, julguem, que né, tentem organizar esse espaço aqui, a internet é uma terra sem lei. E depois que algo foi pro ar, se perde. Eu estava ali, por exemplo, hoje a gente fez uma entrevista com o prefeito, né, para falar sobre as regras que iam rolar nesse final de semana e tudo mais, e a assessoria me pediu, falou, viu, você não pode me mandar depois o trecho só da entrevista para a gente publicar nas nossas redes? Eu falei, claro, me dá 1 hora só, porque eu vou almoçar, né, porque o jornal do almoço, eu vou para minha casa almoçar, chegando, a edição me manda e eu mando para vocês, beleza. Nessa 1 hora, já haviam capturado a entrevista e ela já estava circulando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fiquei feliz porque fizeram o meu trabalho. mas você tem que tomar muito cuidado o tempo todo. Uma pisada fora é isso que vai viralizar, é isso que vai acabar trazendo consequências ali depois. Mano, falando em internet, você acha que a internet pode acabar substituindo a televisão? Eu acho que isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu vejo uma sintonia.
Eu acho que a TV e a internet, elas vão cada vez mais andar juntas, né? As duas vão andar juntas, mas uma substitui a outra, eu acho que não. Porque a televisão é o meio mais democrático de coleta de informação, mais democrático. E pode parecer loucura, né? Mas tem gente que não tem acesso à internet. E essas pessoas não vão estar vendo esse bate-papo nosso, por exemplo. Porque elas não têm acesso à internet. E foi um outro problema que aconteceu, porque as escolas públicas, elas disponibilizavam muitas vezes o conteúdo online, mas eu vim de escola pública, estudei escola pública a minha vida inteira, e eu sei disso. E essas aulas online que vêm sendo disponibilizadas, tem famílias muito carentes que não têm acesso, não conseguem acessar. Poxa, mas o governo do estado dá um chip de celular. Mas a pessoa tem lá, não é um smartphone igual a gente tem, a pessoa tem um V3, nem V3 é, sei lá, mas e não consegue acessar. Então, por isso que foi uma das parcerias, né, que aconteceu, dando exemplo de Rio Claro, é transmitir as aulas dentro da televisão. Porque a televisão é um meio mais democrático, sabe? Então, eu acho que isso não vai acontecer, eu não vejo essa televisão sendo substituída. Mano, aliás, o que acontece com essas pessoas que elas não têm internet, mas elas, tipo assim, por conta que não tá tendo aula nem nada? O que acontece? Elas reprovam daí? Cara, não. porque... Não, porque falando do ano passado, por exemplo, houve a aprovação automática de todas as séries. Então, todo mundo, aprendendo ou não, passou de ano. Ah, pô, foda, né, mano? Até por conta que tem muita gente que não tem internet nem nada. E, tipo, a escola nem vai saber que o cara não tem internet e ele não pode nem responder nada. Então é foda. E é difícil porque, assim, a gente tem um problema e não acha uma solução, no fim das contas. Porque pensa só, se essa pessoa reprovasse, ou não aprendeu, reprovou, que talvez fosse mais correto, vamos dizer assim, ele vai ficar atrasado em comparação a outros alunos de outras escolas que tiveram condição de estudar. Mas aí, se a gente não reprova, a gente passa ele para ele acompanhar esses alunos. Ele não aprendeu. Como que ele vai conseguir avançar os próximos anos sem ter aprendido aquela bagagem que ele precisava, sabe? Então, a gente acaba... Esse momento que a gente está passando, né, esse momento ímpar que a gente está passando, no último século, vai trazer... a gente enxerga assim já, sabe? Eu acho que a gente vai ver uma geração que vai ter consequências da Covid daqui a muito tempo. Você acha que o EAD vai, tipo assim, que a maioria das pessoas preferem estudar pelo EAD do que presencial? Eu odeio, não é que eu odeio, mas eu tenho muita dificuldade com o EAD. Porque eu sou completamente hiperativo. Se eu estou na tela do meu computador, já tentei fazer uma pós EAD uma vez, não consegui. Porque eu estava na frente do meu computador estudando e cansava de ler o texto. Eu falava assim, deixa eu ver o celular do lado, né, vibrava. Eu falei assim, deixa eu ver, né, como é que tá, o que está acontecendo. E eu me dispersava. Eu acho que não, viu? Eu acho que é muito de disciplina. E isso, querendo ou não, tem a ver com o ser humano, tem a ver com cada pessoa. Então, acho que não tem como um engolir o outro, não. E tem muitos cursos também que é muito difícil você fazer um estudo remoto, né? Sei lá, medicina, engenharia. É algo que é muito difícil fazer estudo remoto sem um laboratório, né? Sem uma vivência. Sim, aliás, tipo assim, eu vejo essa coisa da dificuldade porque eu tenho um amigo que ele fala assim, pô, eu tô cansado da aula. Daí tipo assim, ele vai lá e ele fica mexendo em outro dispositivo móvel. E, mano, pra mim seria muito difícil fazer AD, mano. Eu tenho déficit de atenção, eu sou totalmente hiperativo, então meio que é muito complicado, sabe? Se, tipo assim, em presencial já imagina, tipo, EAD. Eu ficaria distraído o tempo todo, não ia conseguir. Mas os caras filmam, não é? Os caras filmam a aula, os professores. Cara, quando eu fazia EAD, porque existe uma diferença do ensino remoto para o ensino à distância. Ensino remoto é o que está acontecendo hoje em dia, quando as universidades e as escolas são fechadas. Então, o professor dá aula remotamente, cada um vê na sua casa. Isso é ensino remoto, quando entra todo mundo junto, ou então faz em momentos alternados, mas isso é ensino remoto. E daí tem um controle maior. O ensino à distância é basicamente um tutor que te ajuda quando você precisa. Então, você tem lá as disciplinas, você tem lá os conteúdos, você tem os exercícios, tudo que você precisa fazer, e tem um tutor, se você precisar, se chama ele ali no sistema da faculdade e ele conversa com você. Pelo menos estou falando do sistema que eu passei. Claro. Então, essa história de filmagem é mais um ensino remoto.
que no momento é um ensino presencial à distância. Então, não muda muito. E mesmo assim, tem gente, você encontra histórias na internet de gente que bula o ensino remoto, sabe? Tipo, monta um manequim para fingir que tá ali na aula, sei lá, e dorme, sabe? O pessoal brasileiro dá um jeito para tudo, menino. Você pode ter certeza que onde tiver uma dificuldade, o brasileiro vai lá e vai dar um jeitinho para passar bem dela. Se alguém for esperto, a pessoa coloca uma imagem, uma foto dela assim na frente da câmera e daí deixa filmando a aula. Também. Existem muitos modos, e é o que eu disse para você. Cada um vai procurando um para se dar o seu jeitinho e pensando principalmente no sentido de, não vou precisar ver a aula. Às vezes a pessoa perde mais tempo e mais neurônio buscando maneiras de burlar a aula do que ela perderia se ela aprendesse mesmo, sabe? Então tem pouco disso também. Tu não acha que um dia a internet pode ser tão acessível quanto a televisão? Por conta que, tipo assim, a internet já dá uma liberdade maior para tu poder assistir o que tu quiser, né? Cara, mas eu acho que o grande problema da internet é que ela é mais cara. Porque um aparelho televisor, você vai lá, você compra a televisão e você tem a TV aberta, você tem acesso a tudo. E pra gente pode, falando a minha visão, mas pediu a minha opinião, e pra gente pode parecer estranho pensar. Pra gente é muito privilegiado, sabe? De ter acesso a um computador, de ter acesso a um celular e tudo mais. Tem gente que não tem isso. E falando não só do estado de São Paulo, falando o Brasil é muito grande. É um país de muitas diferenças. Então, tem muita gente que não tem acesso, que não sabe o que está acontecendo em relação a esse mundo de tecnologia, sabe? Então, eu acho que é difícil a internet conseguir ser barato o suficiente para... Porque, por exemplo, a gente pega aqui, hoje a gente está conversando, o que eu preciso para estar aqui? Eu preciso de um computador, de um notebook que não custa barato. Não custa barato. Eu preciso do sinal de internet e eu preciso pagar por esse sinal de internet. Além disso, eu preciso de outras coisas que a TV também precisaria, como estar ligado na tomada, na energia elétrica e tudo mais. Só que os custos envolvidos são muito maiores. Então, acho que é mais difícil da popularização da internet, assim, a ponto de substituir a televisão. Mano, sobre lá o do Corona e tal, vocês, tipo assim, quanta gente não tá mais com vocês no programa lá no estúdio? Vocês, tipo assim, tiraram muita gente do estúdio e só deixaram, tipo assim, a galera essencial? Dentro do estúdio, sim. E todo mundo o tempo todo de máscara. Eu que estou apresentando agora, eu fico sem máscara, até por conta da necessidade, né, de falar. Sim, claro. Mas hoje é estritamente cinegrafistas. Eu tenho 2 operadores de câmera que ficam ali comigo. Dentro do corte lá também. Ficam só as pessoas estritamente necessárias. A internet ajuda nisso, nesse momento, porque hoje eu consigo fazer muitas entrevistas à distância. A gente tem usado muito Google Meet, a gente tem usado muito... Skype não, porque ninguém usa Skype, só você. Não, mas você tá certo. Não, só você usa Skype. Os dubladores também. Eles usam também? Eu conversei com uma dubladora semana passada e ela falou que eles utilizam. Eu não sei como, o Skype trava o tempo todo. Eu posso te dizer uma coisa, menino? Eu acho muito legal, eu estava dando uma olhada nas produções que você faz e tudo mais, você conversa bastante com dubladores e tal. Cara, o brasileiro, ele precisava dar mais valor para essa arte que é a dublagem. Porque a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo. O trampo que esses caras têm de interpretar, eles fazem o papel do ator ali de verdade, sabe? Só que é mais difícil você interpretar sem o seu próprio rosto aparecendo ali, sabe? Só dando voz aqui. E o brasileiro não dá valor para as dublagens que existem, sabe? Então, tipo, eu acho bem legal esse espaço e todas essas histórias que contam, porque ao que eu percebo, falando agora como telespectador, né? Não entendo nada disso. A dublagem é meio que o underground da arte, assim, sabe? Tipo, e eles precisam realmente desses valores todos. Sim, eu perguntei até para uma dubladora se eles não se sentiam chateados de o pessoal só escutar a voz deles e não saber quem eles eram. Daí ela falou para mim que não, por conta que praticamente, se eles estão dando a voz pro personagem, basicamente o personagem é eles. Por conta que antes de, tipo assim, eles dublarem, é só um desenho mexendo a boquinha lá. É só isso, tipo... Daí eles que dão a voz pros personagens, eles são os personagens. Eu achei isso muito foda, essa resposta. E por mais que a gente pegue um live action mesmo, atores de verdade e tal, de verdade, né, pessoas assim,
é a interpretação do dublador que vai entrar ali em consonância com o que fez o ator e tudo mais, sabe? E eu enxergo como uma área super underground da arte, assim, no sentido de não ser tão valorizada como deveria, entendeu? O trabalho do dublador do Brad Pitt tá ali pro próprio Brad Pitt fazendo na língua dele, sabe? Então eu acho que eles realmente precisavam de mais valor, assim. Aliás, os caras melhoram muito a dublagem, né? Um exemplo é do Adam Sandler. Cara, o Adam Sandler, tipo assim, ele tem filme bom, Joias Raras e tudo mais, mas não é um bom ator. Ele não é um... Eu nem gosto dos filmes dele, pra ser bem sincero. Esposa de Mentirinha, pra mim, é o único que salva. Se você não viu, veja Esposa de Mentirinha, que salva por causa da Jennifer Aniston. Porque por causa do Adam Sandler, você deixa de quieto. Gente Grande também é bom. Eu não gostei, pra ser bem sincero. Não gostei, pra ser bem sincero. Clique eu gostei porque eu dei uma chorada. Clique eu dei uma chorada, então eu gostei. Mas de resto, eu não gosto nada, não. Sim, E, tipo, o dublador do DiCaprio é incrível. Eu amo o dublador do DiCaprio. O do Homem de Ferro é sensacional. O do Superman, o Briggs, né? O Guilherme Briggs. Pô, ele é incrível, incrível. Mano, inclusive, tipo assim, você já teve gente que quis partir pra cima de você em alguma entrevista que você fez? Entrevista, não. Não estava entrevistando a pessoa e ela quis partir para cima de mim, mas eu já estava em um lugar e eu fui ameaçado por estar naquele lugar, em circunstâncias diferentes. Já fui ameaçado por criminosos, porque eu estava cobrindo um crime, e daí os criminosos falaram assim, ou você vai embora ou você morre. Eu fiquei, quero dizer que eu fiquei, mas porque a polícia estava junto, então eu sabia que eu não ia morrer naquele momento. Já fui ameaçado por criminoso que havia sido preso também, não pelos que estavam soltos, enfim, sempre rola isso, sempre rola. Você vai para uma cena de homicídio, onde a vítima, né, era um criminoso, você pode ter certeza que os parceirinhos dele vão ameaçar, não vão querer que você esteja ali. Bom. Inclusive, tipo, você cancela a matéria ou você continua, mas, tipo assim, no cagaço mesmo? Vamos continuar. Cara, no cagaço nem tanto assim, porque, por exemplo, teve um homicídio. Você vai para o homicídio, você chega junto com a polícia. Então, a polícia estando lá, ninguém vai fazer nada para mim, certo? Ninguém vai fazer nada ali para mim. A polícia foi embora, eu já fui antes. Porque a gente até conversa, o pessoal respeita muito, né, da Força de Segurança, respeita muito o nosso trabalho. Então, eles ficam ali conosco até onde a gente precisa, só que eles falam assim, vamos levantar acampamento? Eu falo, já estou levantando o meu aqui também, vou junto. Então, assim, é mais tranquilo, eu não tenho muito medo disso. Não é que eu não tenho medo, mas eu sei que eu não vou fazer nada demais, sabe? Não vou, porque eu não vou tacar o pau e falar assim, matou o bandido ali, que não sei o que, não sei o que lá, tá certo, tem que matar bandido bom, bandido bom. Nunca que eu vou falar isso. Não é minha responsabilidade falar isso, pelo amor de Deus. Então, é bem tranquilo, no fim das contas. Mas eu já passei muito apuro em manifestação. Manifestação é sempre um negócio difícil. Eu já fiz manifestações de direita, já fiz manifestações de esquerda e sempre tem problema. Então é muito difícil. Mas, tipo assim, você acha que é difícil porque se você tá filmando os caras, você tá dando divulgação porque eles estão fazendo, né? Mas é um problema, porque você vai numa divulgação, numa manifestação de direita, que as pessoas estão pedindo intervenção militar, estão pedindo volta do AI-5, que são crimes constitucionais. E a pessoa sabe que você vai falar que isso é crime, ela fica brava com você, porque ela sabe que vai entrar no ar falando aquilo, ela não queria que falasse aquilo. Queria que falasse só que tem que defender, barará. Então, as pessoas não entendem. Esse é o grande problema. As pessoas não entendem. Elas se manifestam com a mente fechada de que aquilo é o certo e não querem deixar você fazer aquele seu papel ali e tudo mais. Então, é sempre um problema. E eu tive problema uma vez também, que foi quando eu recebi várias ameaças de morte, que eu nem lembro exatamente por quê. Mas daí a pessoa que me ameaçou de morte foi assassinada. E não fui eu não tive nada a ver com isso, eu quero deixar bem claro e registrado. Mas era um cara que era meio maluco e tudo mais, e foi assassinado. Caralho, e tipo assim, é bem normal? Normal não é, mas é bem comum de jornalista receber ameaça de morte? Cara, não é muito comum, mas acontece. Esse caso, que foi o mais extremo que chegou, dele fazer ameaças escritas mesmo, de que ia matar e tudo mais, foi um caso único, assim, porque o cara era bem fora da casinha, tanto que foi assassinado, né? Então, tipo, não era um cara de gente boa. Uhum. Mas foi assim, ameaça de processo surgem várias, nenhuma é levada para frente, nunca foi processado, eu recebi muita ameaça, mas nunca foi processado.
Já usei aquela frase, te encontro no tribunal e nunca fui encontrar ninguém no tribunal. Mas geralmente é tranquilo, porque o que acontece? As pessoas tentam intimidar. Só que não tem como intimidar, sabe? Porque tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai publicar ou algo assim, é tudo muito bem embasado. Então a pessoa sabe que essa intimidação não vai rolar. Então elas acabam desistindo. No começo, essa coisa para você das ameaças e tudo mais, foi difícil. Assustava. A primeira vez que eu ouvi eu vou te processar, eu já pensei assim, pronto, vou me mandar embora, primeiro de tudo, porque eu vou trazer prejuízo e vou perder tudo, o nada que eu tenho quase, né? Porque eu vou ser processado. Eu era moleque ainda de tudo, né? Quantos você tem? Desculpa. Eu tenho 21. Então, eu acho que a minha primeira ameaça de processo eu recebi com 19 anos. Que eu já estava trabalhando. Então, no começo eu fiquei um pouco preocupado, assim, tudo mais, mas depois passou, porque me falaram assim, Léo, fica tranquilo, isso não vai rolar. Então, eu fiquei mais sossegado. Cara, tu tem quantos anos no jornal? Eu comecei a trabalhar com 18, fazendo estágio, e hoje eu tô com 27, então vai fazer 11 anos. Fazer 9 anos que eu tô na área. E como que é o curso de jornalismo? Como é que funciona? Cara, é um curso que é bom, tem os seus problemas, mas é um curso bom. É um curso que você aprende, porque a gente brinca que todo jornalista ele tem um oceano de conhecimento, mas com dedo de profundidade. Ou seja, você sabe um pouco de muita coisa. E o curso prepara a gente mais ou menos para isso. Então a gente tem aula de economia, a gente tem aula de política, a gente tem aula de um monte de coisa, filosofia, tem um monte de coisa, para preparar para a gente saber um pouco de tudo. Mas é muito legal, porque algumas disciplinas, a gente fica muito chato quando a gente se forma na área de comunicação. Porque algumas disciplinas ensinam a gente como tratar o público, como entender o público e como penetrar, como dizer assim, no público, sabe? Então, existem muitas teorias que falam sobre isso, existem muitos pesquisadores que relatam isso. E daí, depois de um tempo, a gente não consegue, sei lá, sentar e assistir uma televisão. A gente analisa o que aquela televisão está mostrando. Então, por exemplo, se um cara chegou e mostrou determinada coisa primeiro, ele tem um motivo para mostrar aquela coisa primeiro. Se ele deixou aquela imagem de mais de baixo para cima, ele tem um motivo. Se ele deixou de cima para baixo, tem outro motivo. Se ele fez um desfoque aqui, focou. Então, assim, tudo tem um motivo. E isso ensina bastante no curso, a questão da semiótica e todas essas teorias, sabe, que fazem. Mas o principal que o jornalismo trata sempre no curso é a questão da responsabilidade com a informação. Isso é uma linha que segue todo o curso. Como que vocês lidam com, tipo assim, vocês estão lá entrevistando e tal, e tem uma pessoa chata que tá atrapalhando e tal. Eu acho que já deve ter isso, já deve ter tido com você. Então, como é que vocês lidam com isso? Se é no ao vivo, a gente, se estiver atrapalhando muito, porque no ao vivo a gente não consegue saber exatamente o que está rolando, a gente percebe que está rolando, mas a gente não percebe quanto aquilo está atrapalhando, o ao redor está atrapalhando. Porque eu não sei exatamente o ponto de visão que está a câmera, sabe? Então a gente fica um pouco vendido nisso. Daí o pessoal vai avisando a gente no ponto, fala assim, ó, não tá dando, tá atrapalhando, que não sei o que tem. Às vezes a gente tem, se precisar, tem que ter um jogo de cintura e falar assim, ó, desculpa você que está assistindo, a gente está sendo incomodado aqui por uma pessoa que está passando, não está feliz com o que a gente está falando, mas a gente segue aqui nossa transmissão, não sei o que tem esse jogo de cintura. Se for gravado, eu já fiz várias vezes, estava gravando, pedi licença para a pessoa que estava gravando comigo, olhei para o cidadão e falei assim, posso ajudar? Não. Falei, posso ajudar? Não posso. Então o senhor me dá licença que eu estou trabalhando. Se o senhor não está, o senhor me deixa trabalhar. E é assim, faz uma cara feia, olha feio e já vai. É que assim, é outra questão. Eu sou homem, então, tipo, se uma mulher, né, para fazer isso comigo, mais ainda, mas vem um homem para fazer isso comigo, a gente consegue se postar e tudo mais, mas mulheres jornalistas sofrem muito mais sobre isso, com isso, por conta dessa questão do próprio machismo e tudo mais, sabe? A gente vê, por exemplo, vários relatos de mulher que está lá trabalhando, às vezes fazendo matéria num evento social, no carnaval, chega o cara querer dar um beijo no rosto, por exemplo, sabe? Então, elas sofrem muito mais nisso também. Cara, tipo assim, deve ser foda esse jornalista, né, mano? Você já conversou com uma jornalista mesmo sobre esse assunto do machismo mesmo no jornal e tal? Deve ser foda, deve ser complicado.
Minhas maiores amigas, assim, são jornalistas mulheres, e elas já falaram muito disso, por exemplo, de, você tá no... E outro problema, cara, você trabalha com televisão, existe muito muito porque é o que eu te disse, é um veículo democrático, você sai na rua, as pessoas te reconhecem, sabem quem você é, e todo mundo meio que gosta disso, sabe? Então é muito difícil. Então se tem uma mulher que se destaca, é porque é bonitona, tá transando com o chefe, entendeu? O homem não tem isso, sabe? E pela TV tratar da história do ego, isso potencializa ainda mais esses preconceitos, assim. É que é difícil para eu falar disso, sabe? É um lugar de fala dela. Não, eu entendo. Não, tipo assim, vamos dizer que tem um jornalista que ele é bi ou é gay e tal. Se ele apresenta Eu em sou. público... sim, eu tinha esquecido disso. Então, daí, tipo assim, quando você apresenta em público e tal, deve ter uma galera que sabe disso, né? Que tu é e tal. E tu já sofreu homofobia? Dentro do trabalho, não. No ao vivo, no ao vivo não, em público. De público, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas esse é um outro tema também super difícil, assim, de falar, sabe? Porque, querendo ou não, é o que eu te disse, eu tenho uma postura, então tem pessoas que não sabem a minha opção sexual nesse sentido. Mas quem sofre mais são as bichinhas, são os afeminados e tudo mais. Eles sofrem pra cacete. Eu, que sou mais neutro, vamos dizer assim, sofro menos. E em relação ao trabalho, nunca tive problema. Até porque, como eu te disse, eu estou há 9 anos, né? Vou fazer 10 anos que eu estou na área. Que eu me assumi gay faz muito menos tempo. Então eu comecei hétero minha jornada e hoje, que quem me conhece mais de perto sabe disso. Mas para jornalista eu acho que é até mais tranquilo, porque assim, a gente não é notícia, sabe? A gente sempre se mantém neutro à notícia, a gente não se personifica na notícia. Não tem revista de fofoca no interior de São Paulo. Então, pra gente é muito mais tranquilo, sabe? Isso. Se fosse talvez um ator, uma celebridade, até vai, mas você pode ver de maneira geral mesmo, sabe? Jornalistas, eles são sempre mais reservados, mais neutros, porque a gente não pode se tornar notícia, sabe? A gente tem que dar destaque para a informação e não para mim, entendeu? Não sou eu que posso roubar, tentar roubar, ter a audácia de tentar roubar ali a atenção da informação, sabe? Mano, você estava lá falando do cameraman e tal. O cameraman é muito importante para você quando você vai fazer uma notícia, tipo assim, para livrar você de alguns problemas que pode acontecer, tipo, alguma pessoa aparecer e tal. O cara que tá filmando, ele primeiro, é a mesma história do o repórter cinematográfico, é o underground também da televisão muitas vezes, porque sem imagem não se faz televisão. Se faz televisão sem imagem de jeito nenhum. Não se faz. Se faz rádio sem imagem. Televisão não se faz sem imagem. Então eles são extremamente importantes, mais importantes do que o próprio repórter, às vezes. Mas eles são extremamente importantes por quê? Porque pensa só, isso já aconteceu. Quando eu estou postado diante da câmera, eu estou de costas para o que está acontecendo. E eu sempre fico de costas para o assunto que eu estou falando, porque ele tem que me filmar e pegar o assunto aqui atrás. Então, ele é meus olhos nesse momento. Então, já aconteceu. E o contrário também, né, se for necessário, porque eu estou vendo as costas dele. Então, já aconteceu de, por exemplo, gravar na beira de rodovia, me mandar sair, ou estar gravando num lugar que teve uma cena de crime e tudo mais. Estou gravando de costas ali para a área do crime. E aqui na minha lateral está acontecendo alguma coisa que eu não consigo ver. É ele quem vê e fica cuidando. E é uma questão de equipe mesmo, sabe? De um ajudar o outro o tempo todo, de um estar ali junto com o outro o tempo todo. Geralmente, quando vocês vão fazer alguma matéria na rua, é só você e o cameraman? Ou tem mais pessoas? Só nós dois. É a dupla. A equipe é o repórter e o cinegrafista. Você acha que seria melhor com mais gente para ajudar e tal? Cara, hoje em dia as empresas de televisão, eu não estou falando das pequenas não, estou mandando uma pessoa só. Manda o próprio câmera, manda o próprio repórter com uma câmera. Ele vai lá, isso acontece muito em grandes emissoras. Te falo várias aqui, porque eu já vi, já presenciei isso. O repórter vai lá com uma câmera, um tripé, posiciona, pega o microfone, faz na frente, 3, 2, 1, gravado aí, né? Não ao vivo. Fala. Vai lá, vê se gravou certinho, se o áudio tá ok, pronto.
Então, ideal seria você ter um iluminador, porque a iluminação é muito importante. Você ter alguém ali, talvez, controlando o som. Ter um motorista, o que é muito desgastante para o cinegra, ter que dirigir, porque é o cinegrafista que dirige, não o repórter. Então, é desgastante. Mas as empresas hoje, ainda mais na crise que está acontecendo, não tem como. Antigamente não tinha um cara que ele tinha uma coisa de luz, que ficava segurando lá o cara no microfone, e tinha uma outra mulher lá que eu não sei o que ela fazia. Cara, eu tô sendo muito específico aqui, né? Mas eu acho que eu consegui entender a cena que você montou. É que às vezes, isso há um tempão atrás, dependendo do que fosse fazer, ficava uma dália. Dália é um pedaço de papel que ficava o texto escrito, é o teleprompter do passado. Então ficava a mulher com a dália lá segurando embaixo da câmera para a pessoa ler, ficava o iluminador aqui, o cara de som aqui com o negócio aqui e tudo mais. Só que isso não acontece tanto mais. Por quê? Porque os equipamentos mudaram, agora os equipamentos são muito mais agregados, então não precisa mais de uma parafernália inteira. E porque não... Cara, é uma questão muito econômica mesmo. Porque um profissional consegue fazer o serviço de 3, porque a tecnologia tem ajudado muito isso. Então, manda embora, vamos reduzir os custos, porque é interessante para todo mundo. E quando eu falo isso, não são empresas pequenas não, cara. Todas as empresas estão reduzindo custos. Tem uma coisa que chama repórter abelha, né? O abelhinha, né? O repórter abelha é aquele cara que vai sozinho. Ele, a mochila, com uma câmera ali, o microfone e tudo mais, ele se vira, irmão. Você vai, você faz o seu. E isso não é só aqui em São Paulo, não. Eu viajei faz pouco tempo, fora da pandemia, e estava em Salvador, encontrei uma equipe da Band lá, que era só o cinegrafista com uma câmera desse tamanho e o cara segurando o microfone, sabe? E assim foi a matéria porra. E a competição entre jornalistas de outras emissoras? Se há competição é por causa do ego, não é por conta da rivalidade entre as emissoras, sabe? Porque é muito difícil as equipes se encontrarem numa pauta. Se encontram só se é uma pauta quente que aconteceu. Por exemplo, explodiram um banco, mataram alguém que não sei quem. Aí se encontra. As experiências que eu tive, sempre todo mundo se ajudou. Fala assim, aquele ali é pai da vítima. Aquele ali é o advogado da vítima. Sabe, tipo, dá uns toques para que você se contextualize, porque cada um chegou numa hora, cada um está acontecendo. Fala assim, aquele ali é o policial que dá entrevista. Já me passaram isso, sabe? Então, todo mundo ajuda muito um ao outro. E quem é que seleciona as matérias? É a redação. A redação geralmente tem uma reunião de pauta todos os dias, que é para discutir os assuntos que são interessantes naquele dia, quais são os temas que são importantes serem debatidos naquele momento e tudo mais. E dentro de alguns critérios de noticiabilidade são definidas as pautas. Então, toda pauta atende a alguns critérios de noticiabilidade. Quais seriam eles? Relevância, obviamente, proximidade, quanto aquela notícia é próxima do público que vai recebê-la, imediatismo, né? Qual a necessidade de fazer aquilo agora, e por aí vai. Tem vários critérios de noticiabilidade que são ali importantes para transformar um tema em notícia, entendeu? E tudo sempre baseado no interesse público. Que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não notam, que existe uma diferença entre o interesse público e o interesse do público. Interesse público é aquilo que vai mudar a vida da sociedade. Interesse do público é a fofoca, é a briga de vizinho. Isso aqui é interesse do público, isso é o que dá audiência, mas não é o que vira notícia. Sim, aqui na região de São Paulo não tem nenhum lugar nenhum programa de fofoca aqui na região de São Paulo? Também tem, mas não é de fofoca regionalizada, vamos dizer assim. É programas jornalísticos que fazem fofoca do mundo das celebridades e tudo mais. Aí tem, né? A TV Claré é da Record ou não? Não, a TV Claré é afiliada à TV Brasil, que é a TV, né, pública do país, e a afiliada da Record aí na nossa região é a TV Tati, de Campinas. Se não tem nenhum programa de fofoca, vocês poderiam fazer. Seria muito bom o primeiro programa. Ai, cara, eu tenho muito preconceito. Eu tenho muito preconceito de cuidar da vida dos outros, assim, sabe? Tipo, e é aquilo que eu acabei de dizer para você. É a diferença do interesse público para o interesse do público. O público quer saber da fofoca, mas isso não vai mudar a vida dele. Então eu fico com o interesse público, com informações que vão mudar a vida dele saber o que ele precisa saber, o que está acontecendo, os bastidores da vida dele. Eu fico com essa mão.
Cara, é tipo, programa de fofoca é basicamente tu ir no Instagram e ver o que a pessoa tá fazendo. Esse que é um programa Não. de fofoca. E outra, o que vai mudar eu saber se o Neymar voltou com a Bruna Marquezine ou não, sabe? Tipo, nada contra quem se interessa por isso. Mas eu não gastei 4 anos da minha vida fazendo uma faculdade, não gastei todas as horas da minha vida me dedicando à minha profissão para hoje falar do Neymar e da Bruna Marquezine, entendeu? Então, eu tenho um certo preconceito. Uhum. Mano, qual é, tipo assim, como que você surgiu no jornalismo e qual era a sua expectativa? Era chegar, tipo assim, eu acho que era chegar na Globo, né? Acho que de todo mundo, A expectativa de todo jornalista é dar boa noite no Jornal Nacional. Quem falar que não, tá mentindo. A expectativa de todo mundo é dar boa noite no Jornal Nacional. E para mim, o jornalismo surgiu como uma paixão da minha vida mesmo. Não sei te dizer porquê. Eu sempre fui apaixonado por televisão. Tanto que eu faço televisão desde que eu entrei na faculdade e não me vejo em outro tipo. Porque o jornalista pode trabalhar no impresso, na rádio, na assessoria de imprensa, que trabalha ali com empresas e tudo mais. Mas eu gosto de televisão. Então, sempre me vi em televisão. E, cara, foi paixão. Inclusive, você tem um programa de rádio, não tem? A gente tinha, não tenho mais, ele saiu do ar também, problema da pandemia. E é muito legal, eu adoro rádio. Gostava muito de rádio. É um veículo que também é muito preterido, as pessoas acham que não tem tanto valor, mas a rádio tem muito valor. Mas só que acabou por conta da pandemia e tudo mais, deu uma acabada. Você considera que o podcast são tipo a rádio da internet? Eu acho que sim, e eu acho que podcast é que é muito difícil aqui no interior a gente ter essa paixão por podcast e tudo mais. Eu acho que agora está começando a crescer um pouco. Mas nos grandes centros, podcast é muito importante. Por quê? Cara, você pega um metrô, você vai pegar horas ali, você consegue ficar bem informado por um podcast, coisa que você não vai conseguir ficar lendo um jornal, atualizando as coisas ali e tudo mais, sabe? Você está no trânsito, pô, deixa um podcast rolando. E hoje tem podcasts maravilhosos de entretenimento, podcasts de notícia, podcasts segmentados de política, de defesa da mulher, de defesa das minorias. Então, cara, tem. E isso é o maravilhoso da internet, às vezes. A internet é muito ruim para algumas coisas e muito boa para outras. Mas o maravilhoso da internet é que tipo, tem muito conteúdo sendo feito ao mesmo tempo. E se a gente parar para pensar, os podcasts estão crescendo tanto que tem aquele aplicativo, né, que bombou há um tempo atrás, que eu nem lembro o nome dele agora, que era só de áudio. Como que chama? Putz, eu tinha no meu celular até esses dias. Anchor. Não, é um que as pessoas conversam por áudio, são salas de conversa por áudio, cara. Eu não vou lembrar o nome. Puxa vida, deixa eu ver se eu consigo dar um Google aqui. O único que eu conheço é o Anchor mesmo, que era um aplicativo que, tipo assim, você utiliza o aplicativo e ele já manda direto pro Spotify. Clubhouse. Não conheço, nunca ouvi falar. Jura por Deus, menino, tu pesquisa o Clubhouse. Clubhouse estourou. É que é um aplicativo que só tem para iOS, por enquanto, né? Só tem para usuário do iPhone. Mas estourou, estava sendo super utilizado. Tinham muitas discussões super legais, inclusive, sabe? No sentido de salas específicas para tratar de publicidade, maternidade e tudo mais. Clubhouse foi um aplicativo muito legal que eu me surpreendi, inclusive. E é só de áudio. Mas só que assim, você não precisava estar com o aplicativo logado. Você entrava numa sala de bate-papo, ficava ouvindo ou participava das discussões, fazendo outras coisas. Então, tipo, e hoje em dia, todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, você ter essa maleabilidade, essa possibilidade de ter esse trânsito enquanto está acontecendo as coisas é muito importante. E o legal do podcast é isso, você ouvir enquanto está fazendo outras coisas por ali. E o legal do podcast é liberdade também. E Clubhouse é um nome até bem estranho mesmo, parece nome de casa de swing. Cara, mas você sabe, se eu te contar a história do Clubhouse, eu fui pesquisar. Clubhouse surgiu nos Estados Unidos, na época do Black Lives Matter, quando as pessoas precisavam se conectar de uma forma que o governo não conseguisse. Black Lives Matter, que é aquele movimento que surgiu depois da morte daquele negro por um policial. O George Floyd, né? George Floyd, isso. Das pessoas conseguirem se comunicar e combinar os manifestos que não fossem interceptados pelo governo. Então, foi um aplicativo que surgiu, né, na era Trump ainda, nesse meio. E ele se segmentou dessa forma que hoje são várias salas de bate-papo que acontecem e tudo mais. E é muito legal. É que eu acho que eu apaguei do meu celular, senão até mostrava quais eram as salas que estavam acontecendo agora, por exemplo. Mas é que eu não vou ter. Mas... Que foda, aliás, mano.
Foda demais, aliás. É legal. Tipo, é legal. Tipo, é legal por conta que, tipo, basicamente os melhores aplicativos surgem em momentos que você menos espera, sabe? Tipo, e eu acho isso foda demais, mano. Isso é muito legal. Isso é muito legal você descobrir que pode ter coisas, tipo, imprevisíveis que podem acontecer em momentos de caos, sabe? Exato. E é foda. Mano, antes da gente acabar aqui, me diz uma coisa. Você sempre vai pra, tipo assim, vários lugares conversar com criança, né? E isso é muito foda. Isso é foda demais. Tipo assim, como que foi que surgiu isso pra você? Quando que foi que você falou, pô, eu vou querer fazer isso, vou querer ir nos lugares falar com as pessoas? Quando que surgiu? Cara, eu sempre fui muito apaixonado de assistir, assim, eu era uma criança que assistia, assim, Sem Censura, né, que era um programa de entrevistas da TV Cultura, tanto que quando eu participei a primeira vez do Sem Censura, como jornalista já, eu fui convidado a participar do Sem Censura, que hoje está na TV Brasil, né, cara, para mim foi um momento incrível, porque eu cresci assistindo Sem Censura, se tem alguém mais velhinho aí assistindo nesse momento, vai lembrar do Sem Censura, você não lembra, né? Não, com certeza não. É um programa incrível de entrevistas e tudo mais. Eu cresci assistindo aquele programa. Então eu sempre me interessei por isso. E daí quando eu fui pesquisando a fundo, cara, eu parei para pensar que, pô, a televisão é uma caixa mágica de surpresas, né? Tipo, você consegue ver um mundo pela tela da televisão, isso sempre me apaixonou. E saber, e o principal, cara, o que me move todos os dias a sentar no meu computador lá na redação, decidir o que é assunto, o que não é fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? É com aquilo que eu amo, eu conseguir ajudar alguém, eu conseguir contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade, eu conseguir informar as pessoas de maneira correta, coisa que hoje é muito difícil, de tantas fake news que existem por aí. Então, isso me movimenta sempre. E começou lá atrás com uma paixão mesmo, de admirar, de olhar aquilo, admirar e falando assim, poxa, eu queria, sabe? Tanto que quando eu era menor e falava para os meus amigos, pô, eu queria muito ser jornalista, que não sei o que tem, eu falava assim, você quer ser aparecer, você quer ser aparecido e tal. E eu sempre fui muito tímido, eu sou uma pessoa tímida. Eu falava assim, não sei o que tem. E hoje, quando eu olho para trás, assim, né, na minha curta trajetória, que se Deus quiser vai ser muito mais longa, eu falo assim, poxa, que massa que eu não desisti, que massa que eu não desisti. Mas, de novo, eu volto naquele ponto, sabe? Poxa, a gente tem que todos os dias, cara, não querendo ser, sei lá, dar lição de moral para ninguém, mas todos os dias a gente tem que ser muito grato pelos nossos pequenos privilégios, sabe? De ter uma faculdade, de poder realizar sonhos profissionais. A gente tem que ser muito grato aos nossos privilégios. E é aquilo que você falou, igual a história dos aplicativos que surgem em meio ao caos. Sempre tem um lado positivo de toda a história. Sempre tem um ponto de sustentação para você se agarrar, sabe? E eu acho que isso é que as pessoas andam perdendo um pouco nos últimos tempos, até por conta de todos os problemas. Claro. Mas, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é mais ou menos Não, isso. não, mano, assim, e faz sentido, tá ligado? Tipo assim, faz sentido, né? Tipo assim, hoje em dia eu acho que as pessoas estão menos esperançosas por conta que não há muito o que se pegar, sabe? Tipo, Façam ó, terapia, pelo amor de Deus, vamos fazer terapia, terapia é tudo de bom. tipo assim, pensa comigo. Você tá com um problema em casa, vou ver uma televisão, só tem problema na televisão, vou sair de casa, não dá pra sair de casa. Então o que que eu vou fazer? Sabe? Tipo, o que que eu vou fazer? E outra, cara, é o que eu sempre disse, eu disse isso sempre desde o começo. A pessoa pregar o fique em casa, sendo que ela mora numa casa de 10 quartos, 5 suítes, uma piscina, uma quadra de basquete, é fácil. Fala para mãe de família que mora em 2 cômodos com 5 filhos e marido, sem nada para fazer direito, que ela tem que ficar em casa, entendeu? Pensando nas contas que ela tem para pagar. Então, por isso que eu digo sempre, a gente tem que achar os nossos pequenos privilégios. A gente tem que pensar nos nossos pequenos privilégios e sermos gratos a esses pequenos privilégios, mas temos consciência desses pequenos privilégios, sabe? E o momento está muito difícil, a situação não está fácil. E a gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que fazer o nosso máximo, não só por nós, mas por causa daquela pessoa que não tem condições mesmo, sabe? Tipo, tentar, falando da pandemia, pô, fica em casa, cara, tenta se cuidar ao máximo, se não for para você não ficar doente, para não passar a doença para alguém, vírus para alguém que pode ter mais comorbidade, infelizmente não conseguir sobreviver, a gente pensar mais no coletivo, sabe, Lourenço? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? A gente pensar mais de uma maneira mais ampla nessa história, sei lá.
Mano, antes de encerrar aqui, mandaram uma pergunta pra você. Perguntaram se você nunca chorou depois de apresentar uma matéria. Já, É só isso mesmo. já. Nunca chorei no ar, mas eu já terminei de gravar e já chorei. Teve uma vez que eu gravei com a mãe de uma menina. É a mais recente, que eu mais lembro, mas eu chorei outras vezes também. Mas em Rio Claro também, né? Um guarda municipal foi atirar com uma bala que ele acreditava ser de borracha, ele atirou com bala de verdade, uma espingarda calibre 12 na direção de uma jovem que, se eu não me engano, tinha 21 anos. E a menina morreu. Eu fui gravar com a mãe da menina. E ela me relatou o momento que ela chegou no IML, descobriu o corpo da filha e foi contando quantas marcas de tiro tinham pelo corpo dela, porque a bala de espingarda calibre 12 ela se projeta e sai em vários bagulhos, vários pedaços, estilhaços. E ela me contando aquilo, não tem como você não ficar triste, sabe, por aquelas questões todas. Não tem como você ficar triste por ver uma vida tão jovem perdida, e ainda mais um caso assim, que é, querendo ou não, pelas mãos do Estado, entendeu? Sim, Então, isso me comoveu muito. eu entendo, eu acho que eu sei de quem você está falando, eu não sei se tu se incomodaria de eu falar o nome aqui. Eu acho. Cara, eu não lembro o nome dela. Mari Ferrer, não é? Não, menino, não foi. A Mari Ferrer é aquela menina que foi estuprada, abusada, não sei onde lá. Foi. Não, não, Foi a Mari isso que Ferrer. aconteceu? Não, essa aí foi um caso que aconteceu em Rio Claro mesmo. Uma menina que eu não vou lembrar o nome, mas que a guarda municipal foi acionada para ir no que seria uma aglomeração e foram dar um tiro de bala de borracha para dispersar, só que a arma estava carregada com bala de verdade. Sim, é que eu acabei falando merda, que não é a Mari Ferrer. Eu queria falar um outro nome. Eu sei quem é por conta de vários a Mari amigos. Ferrer é um outro crime Sim. que aconteceu. Vários amigos meus eram amigos dessa menina que morreu. Não, Então, foi uma coisa muito grande. sim, mano, inclusive a gente vai acabar por aqui. Eu espero que tu tenha gostado. Eu gostei. Eu achei que rendeu, foi muito legal. E espero que as pessoas gostem também, que se motivem a pensar um pouco, sei lá. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Me procurem pelas redes aí, que eu estou sempre à disposição. Talvez com esse podcast você tenha criado um concorrente para você no futuro. Alguém vai ver esse podcast e vai virar jornalista. Já pensou, não roubando meu emprego, eu ajudo você a se desenvolver e tudo mais. Não rouba meu emprego só, que a situação tá difícil, viu? Ficar sem emprego agora não tá sendo legal. Não vai ser legal. Então, mas eu torço para que mais pessoas venham para a área, assim, que é uma área mágica. Você quer divulgar alguma coisa? Cara, me sigam nas redes, vocês que estão aí, @leonardo.alvestv é meu Instagram, e não é nem divulgar para as pessoas virem seguir, não. Se você tiver uma dúvida mesmo, se ficou algum parênteses aí que tu não entendeu, me chama no Instagram lá, ou dá um Google Leonardo Alves no Facebook, eu vou ter prazer enorme conversar com qualquer pessoa e trocar uma ideia. Então é isso, mano. Falou, Muito obrigado, uma boa noite a todos. Valeu.